Vamos então seguir na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 7. Obrigadão, irmão Sebastião. Levítico 7, irmãos, hoje nós vamos estudar. E aí nós vamos dar conta que nós vamos, na mesma sequência da semana passada, sobre os sacrifícios, e dessa vez a oferta pelo pecado. Nós vamos ver a oferta pela culpa, depois ofertas pacíficas, e aí nós vamos ver que Deus proíbe comer a gordura e o sangue, e depois nós vamos ver a parte que cabe aos sacerdotes. Levítico 7 diz assim: esta é a lei da oferta pela culpa, que é coisa santíssima. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se espargirá em volta do altar. Dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, mas no lugar santo se comerá, é coisa santíssima. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma mesma lei haverá para elas. A vítima pertencerá ao sacerdote que com ela fizer a expiação. Também ao sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, pertencerá o couro do animal que oferecer, como também toda oferta que se assar no forno, com tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, sem distinção. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferta em ação de graças, com a oferta em ação de graças serão oferecidos bolos sem fermento, amassados com azeite, pães finos sem fermentos, untados com azeite, e bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. De toda oferta se retirará um bolo por oferta alçada ao Senhor, o qual será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício de ofertas pacíficas, de ação de graças, porém, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela para o dia seguinte. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, mas o que dele ficar se comerá no dia seguinte. O que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da sua carne, do seu sacrifício pacífico, se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe terá o sacrifício, pois coisa abominável será. A pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. A carne que tocar em alguma coisa imunda não se comerá, com fogo se queimará, será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Se, contudo, uma pessoa comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, estando imunda, essa pessoa será extirpada do seu povo. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado, ou qualquer réptil, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Depois disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, carneiro ou cabra comereis. A gordura do animal que morre por si mesmo e a gordura do dilacerado por feras podereis usar para qualquer fim, mas de maneira alguma comereis. Qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, será extirpado do seu povo. Nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado.
Toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do seu povo. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor a oferta do seu sacrifício pacífico. Com suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor. O peito com a gordura trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios das ofertas pacíficas. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua parte. O peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, do sacrifício das suas ofertas pacíficas, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a parte de Arão e de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. No dia em que foram ungidos, ordenou o Senhor aos israelitas que se lhes desse essa parte como estatuto perpétuo pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Amém? Bem, queridos, o capítulo 7 continua o assunto que nós já vimos, né? Sobre as ofertas, e em especial a oferta pelo pecado, né? Na verdade, nós vamos nos dar conta que essa primeira parte do capítulo 7, que vai na verdade até o versículo 10, é uma recapitulação das leis da oferta pela culpa, que nós já vimos no capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 7. Está recapitulando quando vai nos falar sobre a oferta pela culpa. Mas com um detalhe, aqui acrescenta algumas coisas, que os irmãos que fizeram a leitura, os irmãos se deram conta, que tem umas coisinhas que são acrescentadas. E elas são, por exemplo, quanto ao lugar onde deveria ser imolado o sacrifício. Você vai notar que no versículo 2 fala isso, e lá no capítulo 1, quem está com a Bíblia aberta aí, pode abrir lá se quiser. Capítulo 1, versículo 11, irmão, vai dizer assim: que ele o degolará, o holocausto no caso, ele o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em volta do altar. Então aqui no capítulo 7, versículo 2, vai lembrar o que? O que estava lá no capítulo 6, versículo 26 e 29, mas na verdade vai falar para nós também quanto à comida, né, onde deveria ser comido, e vai falar para nós onde deveria ser imolado e onde deveria ser comido. Nós vimos então que o sacerdote deveria sacrificar o animal deveria ser degolado, na parte norte, do que dá para o norte da tenda do holocausto. E o capítulo 6, versículo 26 e 29, vai dizer assim, olha, capítulo 6, verso 26 e depois o 29. O sacerdote que oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo. Aqui então está repetindo para nós e acrescentando um detalhe, que quanto ao lugar que devia ser imolado, do lado norte do local do holocausto, e deveria ser comido então no lugar santo, tá bom? Bem, nós já meditamos, irmão, na semana passada, como era a vida de um sacerdote, não é assim? Eu não sei quantos irmãos têm costume de tomar nota, mas na semana passada nós vimos que uma coisa que o sacerdote não tinha era privacidade. Lembra disso? Quem lembra aí? Quem estava aqui lembra? Não havia privacidade na vida de um sacerdote. Ele tinha que ministrar o tempo todo no local santo, local da tenda. A moradia deles eram ali ao redor. Os irmãos sabem muito bem que no dia da distribuição, lá na frente, no dia de distribuir a terra,
os levitas sempre que carregavam a tenda, os levitas que carregavam a tenda, os sacerdotes que ministravam, eles sempre viviam ao redor da tenda. E o camarada, irmãos, não tinha nenhuma privacidade, porque ele tinha que comer também a parte dele no lugar santo. Amém, irmãos? O lugar santo era onde? Quem lembra? O lugar santo era onde? Não podia. Quando o filho dele vai pecar lá na frente, os irmãos vão ver Nadab e Abiú vai pecar, Deus vai, repreende e fala para ele: se quer jogar cinza sobre a cabeça ou rasgar as vestes, que era um sentimento de humilhação, de vamos dizer assim, a palavra não é humilhação, faltou aqui agora, mas era de quebrantamento, aquele negócio assim que eu estou arrasado, né, pelo que aconteceu. Deus repreendeu. Então, queridos, os irmãos então lembraram lá, quando eu perguntei, o lugar santo era onde que nós estamos lendo? Quem lembra? Onde era o lugar santo aqui? Era dentro do tabernáculo, dentro da área do tabernáculo. Ele tinha que comer ali dentro. Nós vimos semana passada, isso chamou atenção. E isso é um chamado para a igreja de hoje. Por que é um chamado para a igreja de hoje? Porque eu disse, existe uma falsa teologia dizendo que a gente tem que ter privacidade. E eu usei uma frase na semana passada, que eu quero até ver se eu escrevo ela para postar para quem quiser pegar lá depois. Isso espalha quando as pessoas querem. É que quem quiser ter privacidade, não vai ser no reino de Deus não, que você vai ter não. Porque nele não tem privacidade. Nele é comunidade, é mutueira de gente, em todo o tempo. Por exemplo, onde você viu Jesus tendo privacidade? Não era? Não havia privacidade. Então essa teologia que ensina aí, não, eu tenho que ter meu tempo, eu e a minha esposa, vigia, vocês casaram novo aí, no reino de Deus não existe isso. Você não tem uma esposa, Ele te emprestou uma esposa, Ele te deu uma ajudadora, precisa dividir tudo que você tem, tempo, dinheiro, casa. Eu dei meu exemplo aqui na semana passada, que na minha casa, durante acho que 6 anos, mais ou menos, ou 5, nós tivemos 5 famílias ou 7? 5 famílias morando dentro da minha casa, numa casinha que era 3 cômodos. Então que privacidade eu tinha? Mal tinha casado. Surgiu um casal, amigo, com dificuldade, eu falei, vamos lá para casa. Aí surgiu um outro, não pagava aluguel há muito tempo, eu falei, vou te propor uma coisa, mora comigo, e aí o que você trabalhar, você paga suas dívidas, você paga o seu aluguel atrasado. O camarada não queria, depois aceitou, depois desse vem mais um punhado. Não existe privacidade no reino de Deus. Se você quiser somar diante de Deus, se você quiser ser abençoado, você tem que aprender a dar tudo que você tem. No reino de Deus o princípio é dar. Lembra Jesus dizendo, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber? Dá e ser-vos-á dado. Então essa teologia de que eu vivo a minha vida, eu tenho, minha vida é minha, não, no reino de Deus você não entrou ainda nele não. Porque no dia que você entrar no reino de Deus, você vê que acabou a tua privacidade, teu dinheiro já não é mais seu. Seu dinheiro sabe de quem é? É do irmão que mais precisa. Tua casa sabe de quem é? Daquele irmão que não tem onde morar. A minha casa era metade da sua, Kleber. Metade da casa do apartamento do Kleber, ou menos ainda. Não, era menor do que a dos meninos aí que compraram lá no Jardim Vitória. Era menor ainda. Era menor, nasceu. Ela tinha um cômodo grande, um cômodo grande só. E o resto era tudo muito pequeno. Mal cabia a minha cama no meu quarto, para você ter uma ideia. Vou dizer outra coisa que eu vou dizer para os santos de Israel que estão aqui, que querem ser abençoados. Eu ainda saí da minha cama para dar a cama para o meu irmão. Lembra, Nasceu? Saí da minha cama para dar a cama para o meu irmão. E eu sei que tem gente, não, minha cama é sagrada. Não, a minha cama é do meu irmão. Lembro direitinho, lembrei que agora, como fosse hoje, fui dormir pro chão afora, jogado lá. O reino de Deus, que Deus, você faz o serviço bem feito, ou então você não faz. Meio termo e meia oferta, o Senhor não aceita. Lembra a viúva pobre? Lembrei direitinho, saí da minha cama e dei pro camarada. E eu vou dizer uma coisa, agora que eu estou voltando para trás aqui, o camarada chegou na minha casa miserável, sem dinheiro, sem nada. O camarada saiu de lá, pastor. Com quantos meses nasceu? Os 4 meses o camarada chegou perdido, saiu de lá, pastor.
era humilhado, não tinha dinheiro para pagar aluguel, era envergonhado dentro da igreja, todo mundo detonava com ele. É o que eu tenho ensinado você. Quando você vê que tem um irmão humilhado, sabe o que o Espírito Santo de Deus te manda dizer? Vai nele, levanta a cabeça dele. Sabe que esse camarada era humilhado, que não tinha dinheiro para pagar aluguel, todo mundo detonando, desde o pastor da igreja até o menor. Quando aqui chegou no meu ouvido, olha, irmão, não era pastor, eu não era pregador, nunca nem tinha pregado. Eu não era pastor, não era pregador nem nada. Eu tocava violão no louvor, mas eu já era crente. Amém, irmãos? Amém? Eu já era crente. Digo, eu soube daquilo. Eu cheguei perto dele e falei, irmão, vem cá. Chegou nos meus ouvidos que você é ruim de pago. O homem era da altura de quem mais ou menos, hein, nasceu? Era tudo antes assim, mais ou menos, não era? Aquele jeito. Cheguei para ele e falei, irmão fulano, vou falar o nome que ele pode assistir. Falei, irmão fulano, chegou aos meus ouvidos que você é enrolado, você não paga aluguel tem muito tempo, você pega dinheiro emprestado com os outros, não paga. Chegou aos meus ouvidos isso. Que negócio é esse, irmão? Não estou entendendo um crente fazer. Olha bem o que eu fiz, irmão. Tocava violãozinho na igreja. Aí ele chegou perto de mim, ô irmão de Gá, é verdade, eu não estou pagando aluguel tem muito tempo, eu estou pegando dinheiro emprestado e não pago. Mas sabe uma coisa, irmão de Gá? Eu vou te explicar por quê. Ele contou. Chegou na cidade, estava empregado, e aí perdeu o emprego, 2 filhos, parece que estava nascendo no outro, e foi um rolo danado, e o camarada vivia, pegava dinheiro emprestado com um para pagar o outro, e devia todo mundo. Foi aí, queridos, que eu peguei e falei, então quer dizer que é verdade, que você é ruim de pagar mesmo? Irmão de Gá, eu não estou pagando por isso, eu não sou ruim de pagar, eu gosto de pagar, só que eu estou tudo enrolado, está tudo dando errado, as portas fecharam tudo. Sabe o que eu falei com ele? Falei, então vou te propor uma coisa, vai morar dentro da minha casa, entrega a sua casa, vai morar dentro da minha casa, e qualquer serviço que você fizer, você começa a pagar os seus devedores. Ele não quis, orgulho. Aí passou um tempinho, ele chegou perto de mim, irmão de Gá, aquela proposta ainda está de pé? Eu falei, meu filho, aquela proposta nunca saiu, você que não quis, você é bobo, então eu vou. Chegou, irmão, uma amontoou coisa para beirar da casa toda, que não cabia nada mesmo, nem as minhas coisas cabiam direito, amontoou, e nós vivemos lá. Ele foi pagando quem ele devia, Deus abriu uma porta de um emprego numa loja de autopeças, ele começou a trabalhar, aí a igreja da qual eu tinha origem, e que eu estava ajudando uma outra igreja, aí eu voltei para a minha igreja de origem, onde é que eu fui radicado lá, onde eu fui membro há muito tempo. Quando eu cheguei na igreja, esse camarada foi junto, e aí caminhando com o Senhor, ele já tinha estudado teologia, era um homem muito usado por Deus, e aí Deus vai e fala com o pastor sobre ele. O pastor vem, chegou perto de mim e falou, irmão de Gá, o que você me diz do irmão fulano? Eu falei, olha pastor, eu não posso dizer nada, eu não conheço. Como é que você põe um homem que você não conhece na sua casa? Eu falei, eu não conheço ele, pastor, a única coisa que eu sei é isso, ó, o camarada estava na miséria, e estava lá todo mundo maltratando ele, xingando ele de enrolado. Eu pus ele dentro da minha casa. Irmão de Gá, você é doido de colocar um homem dentro da sua casa sem referência? Eu falei, não tem, a única referência que eu tenho é essa. Aí ele me contou, é porque Deus pôs no meu coração, esse camarada tem chamado para ele trabalhar na obra. Aí eu falei, olha, uma coisa eu sei também, Deus usa ele, mas ele estava todo enrolado, eu pus ele dentro de casa, só isso. O pastor deu oportunidade para ele, queridos. O camarada era um instrumento nas mãos de Deus, estava passando uma fase tenebrosa, e os irmãos da igreja muito santo, ó, detonava. Liberdade não é. Aí foi por isso que com pouco tempo ele saiu de lá, obreiro cuidando de uma igreja. Então, querido, quantas pessoas ao seu redor, talvez Deus queria te usar como canal para em 3 meses, 4 meses, é que a pessoa ser mudada a vida dela, a história dela, mas você não compreende. Isso por quê? Porque a gente tem uma ideia, irmão, de que eu tenho que crescer. A nossa ideia, olha bem, isso é para você ter discernimento. A nossa visão do reino de Deus é a gente crescer, não é? Errada. A visão do reino de Deus é aquela que João entendeu. O João Batista que eu estou dizendo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem sai do mundo e vem para o reino de Deus, ele não importa consigo mesmo, porque no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é assim, não é eu me importando comigo, eu me importando com você. Importa que você coma. Você está comendo um ovo, seu irmão chega, você vai comer meio ovo, porque você vai dividir com ele o ovo. Isso é reino de Deus. Então poucas pessoas entraram no reino de Deus, porque essa visão do reino de Deus é que eu tenho que ter, porque no reino de Deus a gente tem. Não, é o oposto. O reino de Deus é meu irmão que tem que ter, é você que tem que ter.
É você que tem que ser abençoado. Eu é outra coisa. Lembra lá aquela oração? Jesus ensinando, aliás, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Este é o reino de Deus e esta é a justiça do reino de Deus. O outro, você fica em segundo plano. Mas na verdade eu vou te dizer um segredo: quando você faz o trabalho do reino bem feito, na verdade é você quem é abençoado, não é o outro. Por isso que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando você dá, na verdade você está dando é para você mesmo. Você está dando em depósito diante de Deus. Está entendendo, irmão? Então não existe privacidade, não existe tempo de tempo para mim. Eu não preciso de tempo para mim, não. Eu preciso de mais tempo para você. Na verdade eu preciso de arrumar mais alguns minutos no dia para ter mais tempo para você, para o outro, para aquele que precisa, aquele que bate na minha porta. Entendeu, irmãos? A Bíblia chega a relatar que às vezes a gente fecha as portas para quem bate na nossa porta, não é? A Bíblia fala que alguns receberam quem mesmo nas suas casas? Quando eles bateram na porta, eles abriram e atenderam, receberam quem mesmo? Quem lembra? Anjo. Eu vou te dizer, anjo geralmente chega na nossa casa como quem precisa. E a maioria de nós põe ele para correr. Aqui não, malandro, arrumar serviço. Não é assim? Bem, isso é só um tempo para te mostrar, nesse caso, a rotina dentro do santuário, a rotina de um sacerdote que nós falamos na semana passada. Então o lugar onde devia ser imolado está bem escrito para nós no capítulo 7. E também onde deveria ser comido, não era fora, não podia levar para casa, não podia fazer marmitex, em outras palavras, não podia fazer marmitex com o sacrifício, não. A parte que era do sacerdote, ele tinha que comer no meio do povão. Primeira coisa que o crente tem que aprender é comer no meio do outro. Não sabia? Um detalhezinho: você que já leu o Apocalipse aí, tem uma visão do que a Bíblia diz como é no céu. Quem gosta de privacidade, no lugar onde ele não vai morar é no céu. Quem aqui já leu o Apocalipse? Então você sabe como é que é lá. Lá mostra o Senhor Deus no seu trono. Lá não precisa de sol, porque Jesus é a luz, Ele vai iluminar. Não é assim? Tem o rio da vida que corre do trono de Deus. Tem a árvore da vida. E tem os 24 anciãos o tempo todo se curvando. E aí tem muita visão, você tem lá, você pode ter. Mas uma que você nunca vai ter é um lugarzinho isolado para você cultuar e adorar a Deus. É num montão de gente. Eu não sei como é que você vai arrumar. Dizem que eles estão o tempo todo lá se curvando e dizendo santo, santo, santo. Eu não sei qual seria a sua atitude, porque muitos crentes hoje fogem do louvor, fogem do grupão. No céu não cabe quem foge do grupão. Lá é um grupão só, um só povo, um só Deus, um só Espírito. Amém, irmão? Um só corpo. Na verdade é um só corpo, uma igreja só. Então, querido, eu quero que você preste atenção. Privacidade no reino de Deus, um tempo para nós não existe. Os casais costumam dizer: nós temos um tempo para nós. E misericórdia, nunca fala isso e nunca queira ter um tempo para você. Diga: Senhor, eu preciso de mais tempo para o meu irmão, para a igreja, para o serviço do Senhor. Entendeu? Nós fizemos 25 anos de casado, irmão, e eu até hoje não sei o que é isso. Eu não tive nem tempo para aquela tradicional viagem de lua de mel. Nunca tive tempo para viagem de lua de mel. Eu casei, eu era obreiro na igreja. Meu pastor não deixava eu ir nem na casa dos parentes, que era pertinho lá, não podia. Eu tinha que servir a Deus no reino de Deus. E aí a gente foi empurrando. A nação até parou de reclamar. Agora nem me pede para lugar nenhum mais, não. Nem pede. Antigamente que pedia, agora nem pede. Porque não tive tempo para lua de mel. Talvez antes das bodas de ouro, que é de 50, a gente consegue um tempo para isso. Estou te dizendo, querido, para você compreender. O lugar de imolar e o lugar de comer era no lugar santo. E aí tem mais um detalhe que aqui nesse texto traz para nós. Até o couro do animal oferecido seria do sacerdote. O couro, a pele, né? Aquela pele com o couro. Como também a oferta assada. Tudo que era assado seria do sacerdote. Parte dela seria do sacerdote. Agora, um detalhe me chamou no versículo 8. É quando diz que também ao sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém pertencerá o couro do animal. Eu me lembrei de Gênesis, né? Eu me lembrei do Gênesis. Você lembra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, depois da queda, né, Adão tampou sua nudez com folha. Mas foi Deus que
proveu para ele um vestido, uma roupa para tampar. E foi de que mesmo? Quem lembra? De pele de animal. Então aquilo me chamou a atenção. Por que agora Deus diz que o couro do animal pertenceria ao sacerdote? Me chamou a atenção. Lá foi o que Deus usou para cobrir a nudez do homem. E agora ele recolhe o couro como algo que deveria ficar dentro da utilidade de um ministro, que era o sacerdote. Então me chamou a atenção do interesse de Deus lá em cobrir o homem com pele. Ele poderia ter deixado a cobertura que o homem fez de folha, mas ele não gostou. Ele fez uma roupa de pele de animal, e aqui ele diz: olha, a pele, o couro do animal não vai sair e nem vai ser jogado fora, é para o sacerdote. Então Deus é um Deus tremendo, tá, irmãos? Isso me chamou a atenção, tá? Agora, partindo já para o versículo 11, que vai até o versículo 21, nós vamos encontrar o quê? Que quanto à oferta pacífica, esta podia ser, irmãos, como um ato de gratidão, que é, na verdade, aqui está dizendo para nós, ações de graça, tá vendo? Ó, esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer. Ela pode ser, então, aqui de dois tipos, ela pode ser de três, desculpa. Ela pode ser oferta de ações de graças, que é de gratidão, ou ela toda, né, no caso de como gratidão, que é ações de graça, ou também como resultado de um voto, ou como uma oferta voluntária. Versículo 16. Voto no hebraico, essa palavra neder, ou neder, né? E a oferta voluntária é nedeiba, ou nedeiba. Então presta atenção numa coisa, versículo 12. Se a oferta for oferecida em ações de graças, aí ele vai explicar como ela deve ser. Agora pula para o versículo 16 e você vai ver: se porém o sacrifício da oferta for voto ou oferta voluntária, então você vê que ela é dividida aqui em três. Na verdade, a oferta pacífica é dividida em três tipos de oferta: a oferta de agradecimento, de ações de graças, a oferta por um voto que foi feito, ou a oferta voluntária. De certa forma, o voto é um voluntário, só que é um voluntário em que você acaba pondo uma condição. Voto não é a gente colocar uma condição. Voto é: Senhor Deus, se o Senhor me der isso, eu farei aquilo. Isso é um voto, né? É um voto. Agora, ela põe uma condição. Agora, a oferta voluntária, ela é totalmente livre de qualquer ligação ou conexão. Você simplesmente sentiu no coração que devia fazer isso e faz, e está feito, e Deus é glorificado, tá bom? Por isso que no dia da aposentadoria da Ana Silvia, eu fiz um voto. Eu assumi um compromisso. Eu falei: Deus, se o Senhor aposentar a Ana Silvia, ou quando o Senhor aposentar, o primeiro pagamento integral de aposentadoria, eu vou levá-lo e oferecer em oferta pública na igreja. Eu fiz um voto e pus as condições. A condição seria o primeiro pagamento dela integral, não ia tirar um centavo, e eu ia fazer isso publicamente, eu ia trazer na igreja. Então eu não podia entregar para o tesoureiro lá fora, eu tinha que trazer como eu fiz e pus aqui. Isso é voto. O voto está ligado a uma condição. A condição era: eu não disse que eu ia dar qualquer pagamento dela como oferta, não. Eu falei, eu linkei, como é que eu falo? Eu acabei de falar, fiz uma conexão. Se o Senhor aposentar, ou quando o Senhor aposentá-la, eu vou dar o valor total. Tiro o dízimo e eu entrego o resto, porque pertence a Deus. Então isso é um voto. Ele implica numa condição. Já a oferta voluntária não teria nada. É você chegar perto lá e dizer: eu vou fazer isso porque o meu coração está alegre com Deus. Muito obrigado, meu Senhor, e eu estou fazendo, sem condição nenhuma. Entendeu? O meu caso foi um... E aí, o que vocês acham dos votos? Você acha que é bom fazer voto? Você acha que é bom fazer voto? Hein? Mas é bom ou não é? A minha pergunta é: no geral, o voto é bom ou não é? É ótimo, é excelente, desde que você faça ele com convicção. Porque se você falar, você vai ter que cumprir. A Nacil estava conversando essa semana, e eu fiz esse voto, nem lembro quando, mas eu tenho a data lá. Deus, o Senhor aposentando a minha esposa, o primeiro pagamento vai ser todo da obra, eu vou entregar todo como oferta. Fiz um voto, abri meu bocão. No dia 15, feriado, saiu o documento da aposentadoria dela. E sabe quando é que saiu o primeiro pagamento dela? Porque a carta não chegou. Então, olha, dia 15 saiu a carta.
aliás, dia 15 saiu o documento na internet que ela estava aposentada. Mas a carta para ela começar a receber não saiu em novembro e nem em dezembro. Quando saiu, irmãos, ela só receberia, saiu em dezembro sim, mas ela só receberia em janeiro. Ela receberia dia 2, dia 3 de janeiro. E a Daniela casou, segundo dia útil, então ela recebeu dia 3 de janeiro, por aí. E a Daniela casou dia 7, e eu tive que cumprir, arranquei o último centavo do pagamento dela, entreguei. Deus querido, ama os votos, mas geralmente o voto te custa algo, e para mim custou, sabe por quê? Cada centavo eu estava usando no casamento, e na hora que eu peguei aquele dinheiro, a única coisa que eu lembrei foi dos detalhes do meu voto. Eu disse, o primeiro pagamento dela de aposentadoria, eu vou devolvê-lo integral em oferta ao Senhor, e vou fazer publicamente na igreja, eu não vou fazer por fora. Então, querido, Deus me provou. E quer saber de uma coisa? Sobrou 2 vezes mais do que a gente deu do pagamento. A Bíblia diz que o justo viverá na fé. É fé, querido, voto é fé. Só que eu não sabia que Deus ia fazer aquilo lá em janeiro. Eu pensei que ele ia fazer em dezembro, tranquilo. Não, ele falou, eu vou te provar, vou fazer em janeiro para ver se... Eu poderia ter segurado o dinheirinho e dado o segundo mês dela, não podia? Hein? Mas o meu voto foi o primeiro. Abre a tua boca, e aí você tem que cumprir no voto. Eu nem pestanejei, eu sabia que era o primeiro, e dane-se, casamento, dane-se tudo, é o primeiro. E Deus honrou e falou, então já que você honrou o teu lado, eu vou honrar o meu. Sobrou 2 vezes mais. Então, querido, presta atenção, é a oferta assim que funciona. Ela era uma oferta, poderia ser uma oferta pacífica, ela poderia ser um ato de gratidão, ações de graças, poderia ser o resultado de um voto, ou poderia ser uma oferta voluntária. E eu te volto no voto, querido. Vote a Deus, mas faz os votos mais ousados e cumpra, e depois você vai ver se Deus não vai cumprir o lado dele. Você lembra que Abraão fez agora eu sou danado para errar o nome de Jesus. Foi Abraão sim, né? Que fez um voto, que se o Senhor o levasse, eu trouxesse em paz, ele dá o dízimo. Não, Jacó, lembra de Jacó? Jacó fez um voto, só que nós não podemos fazer esse voto não. O dele não, porque nós já temos conhecimento. A primeira referência de dízimo na Bíblia foi a dele. Ele fez um voto, se o Senhor me levar e trouxer em paz, o que eu vou fazer? Quem lembra? Eu vou dar o dízimo de tudo. Foi a primeira referência. Daí para lá a gente sabe que dízimo é uma a Deus, né? E a gente tem que fazer. Você não pode fazer esse voto, se o Senhor me levar e trazer, eu vou dar o dízimo. Você tem que ter vergonha na cara. Malaquias diz que quem não entrega o dízimo está roubando a Deus. Então nós não podemos fazer esse voto, mas só para você ver que voto é aquilo. Se o Senhor me levar e me trouxer, eu vou dar o dízimo de tudo. E ele cumpriu e deu o dízimo. Então você precisa compreender, querida. Eu queria que a igreja inteira apreendesse, pegasse esses exemplos e colocasse na prática da sua vida, para você poder depois testemunhar o quanto Deus tem sido bom, compassivo e misericordioso. Eu diria que se você só assumir o compromisso já com a palavra de Deus, Deus já vai se agradar de ti, vai falar, eu vou te abençoar, porque está sendo fiel à minha palavra. Já é o bastante, tá bom? Bem, a ação de graça, a palavra graça, ou agradecimento, é toda. Eu pus um acento aí para a gente entender como é que fala na verdade. É toda. Era composta por 3 tipos de bolos. Isso nós vimos aqui, tá, irmãos? Ó, do versículo, se você percebeu bem, do versículo 13, vai falar para nós. Olha, ela era composta de 3 tipos de bolos, preparados todos eles com azeite, bolo e pão. Um bolo de cada tipo era uma oferta alçada, que na verdade no hebraico é a palavra teruma, levada em direção ao céu, que é aquela movida, a oferta movida, né, que o sacerdote tinha que mover, na verdade. Então ela era uma oferta que era levantada em direção ao céu, à vista da congregação, e depois era apresentada ao sacerdote oficiante. Seria o mesmo que você erguer, né? Tem gente que ergue
a comida. Tem gente que na hora do pão da ceia levanta o pão e ergue. É mais ou menos esse mover, a oferta movida. Não era a oferta que você pegava simplesmente e ia oferecê-la e fazer o sacrifício. Ela era movida. Essa é chamada uma oferta movida. Eu já disse para os irmãos no estudo que não existe uma explicação detalhada por que ela tinha que ser movida. Então qualquer história é história. Qualquer pregador que vier dizer que era isso ou aquilo, a Bíblia não explica, não tem uma explicação. Dentro da Bíblia não existe isso. Então eles pegam o entendimento da raiz da palavra e entendem que ela tinha que ser movida mesmo. Movida. Mover não é pegar de um lado para o outro, pegar de uma direção e colocar na outra. Esta oferta deveria ser movida e depois devolvida para o sacerdote, que ficaria lá com a sua parte, tá bom? A todá, isso é bom demais para quem gosta de ficar falando palavra aí em grego e em hebraico, que é a oferta de ação de graça, tinha de ser totalmente comida no dia do sacrifício. Nós encontramos isso a partir do versículo 15. Olha, a carne do sacrifício pelas ofertas pacíficas de ação de graças, porém, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela para o dia seguinte, tá vendo? Se, porém, olha bem, o sacrifício da oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, mas o que dela ficar se comerá no dia seguinte. Tá vendo que há uma diferença? A oferta de ações de graças era uma coisa, tinha que ser comida no dia, né? Não podia deixar para o dia seguinte. Mas se ela fosse uma oferta pacífica, que fosse uma oferta por voto ou uma oferta voluntária, se sobrasse, podia comer no dia seguinte. É uma complicação, mas a Bíblia está aí e era o que Deus exigia que fosse feito, tá bom, irmão? Tá bom? Então veja bem, ela tinha que ser comida totalmente no dia do sacrifício, mas era permitido uma porção do Neder e do Nedeiba, que os irmãos lembram lá, que era voto ou então oferta voluntária, fosse comido no dia seguinte. Agora, qualquer porção que restasse, então, devia ser queimada. A gente percebe isso, olha bem, no versículo 17, olha: o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado no fogo. Podia comer hoje a oferta que fosse voto ou voluntária, podia comer hoje. Sobrou dela, pode comer amanhã. Mas se ainda sobrasse, aí já não podia comer no terceiro dia, tinha que ser queimada, né? Bem, tem muita gente que pensa e viaja, porque lembra dos 3 dias do corpo de Cristo, não foi assim? E aí, mas nós não podemos ficar nessa, porque a Bíblia não traz orientação nenhuma, amém, irmãos? Amém? Jesus ficou morto quantos dias? Quem lembra? Aliás, desculpa, Jesus ressuscitou em que dia? A Bíblia fala, não foi ao terceiro dia. Então a gente não tem esse direito, mas tudo é símbolo, tudo é significado. Também nos deixa pensar, peraí, o corpo de Jesus foi um sacrifício perfeito, mas no terceiro dia o corpo de Jesus ressuscitou, e não é que aqui não podia comer a carne no terceiro dia? Tem sim, deixa essa ideia, não deixa? Mas nós não vamos viajar na maionese, porque a Bíblia não relata isso exatamente, mas nós podemos sim pensar. Você tem o direito de ler a Bíblia e pensar nessas coisas, né? Sim? Tá bom? Bem, do versículo 18 ao 21, desculpa, ali está errado, tá? Desculpa, aqui está certo, sim, mas lá em cima é que está errado, tá vendo? Ó, aqui a gente tem que mudar e colocar que Deus proíbe comer a gordura com o sangue. Então nós vamos encontrar o seguinte, que a carne do sacrifício, 18 a 21, desculpa, ainda estamos lá em cima, na verdade está certo, está correto, 18 a 21, a carne do sacrifício não podia tocar qualquer coisa imunda que fosse, e nem ser comida por uma pessoa imunda sob a pena de morte. Ainda estamos sim aqui dentro do versículo 18 a 21, tá? Falando sobre a oferta pacífica, tá? Só tem que mudar lá o texto, tá vendo? Aqui, ó, aqui não é 11 e 10, não tem como ser 11 e 10, é do 11 ao 21. Veja bem então, que a carne do sacrifício não podia tocar nada que fosse imundo, e também não podia ser comido por uma pessoa imunda. Bem, nem precisa dizer o que é que a Bíblia chama de imunda, né? O que é uma pessoa imunda? O versículo 21 fala, vocês lembram lá, irmãos? Olha o que diz o versículo 21. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado, ou qualquer réptil, tá vendo? Essa pessoa é imunda.
e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo, tá vendo? Será eliminada do meio do povo dela. Isso é uma pessoa imunda, é a pessoa que tocar em coisa imunda, imundícia de homem, de animal, como diz aqui, ou de réptil. Essa pessoa estava imunda, ela não podia tocar na carne que foi oferecida no sacrifício, tá bom? De forma alguma ela podia tocar, que ela morreria. Bem, o que chama a atenção aqui, irmãos, é o seguinte: o que chama a atenção aqui é a santidade de Deus. Tudo que envolve Deus é santo, é puro, sabia? Tudo que envolve Deus é santo, é puro. Então hoje nós poderíamos trazer para a nossa realidade, o que a gente poderia dizer que envolve Deus e que é santo e é puro, e que as pessoas que estão ali envolvidas têm que ser santas, têm que ser puras? Quem lembra? Lá no Velho Testamento tinha, agora nós estamos vendo ali, até a carne que fosse oferecida era santa e o imundo não podia tocar, se tocasse morria. Hoje, o que a gente poderia dizer também, que exige que quem esteja envolvido seja santo, puro? A obra de Deus não é assim? O púlpito para pregar, para cantar, para tocar, para ministrar de qualquer forma, as pessoas precisam ser chamadas à santidade, à vida santa, à vida reta. Hoje estão menosprezando muito tudo aquilo que se diz de Deus e santo, tá bom? A gente precisa vigiar. Por exemplo, nós temos aí uma loucura de pastor para tudo quanto é lado hoje. Hoje todo mundo é pastor, tem pastor de tudo. O que a gente encontra é pouco pastor de verdade, mas tem pastor de tudo. Ele chama lá pastor de louvor, pastor de jovem, pastor de criança, pastor de teatro, pastor de que mais? Enfim, tudo hoje. Eu fico, meu Deus, onde esse povo arrumou tanto pastor? Você acha que é fácil ser pastor? Dizer que é pastor é fácil, mas ser pastor não é assim. Primeiro é um dom, é um chamado ministerial que a gente encontra na Bíblia. Deus deu uns para apóstolos, pastores, não é assim? Para profetas. Então é Deus que faz. Primeiro tem um negócio, é Deus. Aqui na igreja, Deus já põe no meu coração. Oramos para que o Senhor levante obreiros, é claro. Mas nós vamos partir para dentro da Bíblia. Nós vamos provar o chamado na vida da pessoa para que ela seja direcionada. Porque é tão sério, irmão, esse negócio. Pastor, eu fico preocupado. Todo mundo que prega um pouquinho, que enfim, que está atuando na obra, a gente já nomeia pastor. Mas será que é pastor? Será que tem chamado para pastor? Pastor tem cheiro de ovelha, não é assim? Tem cheiro de ovelha. Então tem que ter envolvimento com as ovelhas do Senhor. Tem que mostrar o chamado para lidar com ovelhas. Eu já vi pastor dizendo que não tem jeito para mexer com pessoas. Então tinha que ser o quê? A melhor palavra é essa que você falou, mercenário. Peraí, você é pastor, mas não tem jeito para lidar com a pessoa? Eu já vi pastor dizendo que não tem jeito para falar com as pessoas. Peraí, então você está fazendo o quê? Numa igreja, cuidando de gente? Então a gente precisa repensar. Então eu estou mostrando isso só para os irmãos notarem o seguinte, que na verdade a pessoa imunda não podia tocar na carne do sacrifício. Se ela tocasse, ela era extirpada do meio do povo. E uma das traduções para a palavra extirpada era morto. Então se a sua tradução tiver escrito aí que a pessoa seria morta, ela não dá errada não. A minha fala extirpada, aí dá uma ideia que seria tirada, expulsa, né? Assim, excluída. Mas uma das significados é morto, seria morto. Então a gente precisa vigiar, tá? Bem, depois então Deus vai proibir a gordura, do versículo 22 ao 27, isso aí está certinho. Deus proíbe comer a gordura e proíbe também comer o sangue. Gordura e o sangue, irmãos, estavam proibidos como alimento. Os regulamentos referentes à gordura só se aplicam às porções de gordura dos animais sacrificados, porque elas eram reservadas como oferta a Deus. Você vê que o homem não comia porque a gordura era queimada. Então tirava-se a gordura e a gordura era queimada. Então isso é muito específico, né? Não é que na dieta de Israel gordura não podia entrar. Nada disso, tá bom, irmão? Isso é referente ao sacrifício, ao culto. A gordura não se comia porque a gordura era queimada. Eu já disse para vocês, no meu direito de pensar por que Deus fez as coisas, eu já disse para vocês. Já imaginou o sacerdote que só comia churrasco e cereais das ofertas? Imagine se o sacerdote comesse gordura que ele assasse. Qualquer uma pessoa que come churrasco uma vez por semana,
Tem alguém que come churrasco uma vez por semana? Corre o risco por causa da gordura animal. Churrasco não pode ser toda semana. É perigoso. Pode comer, você pode comer até todo dia. Mas o sacerdote comia churrasco era todo dia. Então Deus sabiamente escolhe a gordura para ser queimada. E eu já disse que tem uma sabedoria aplicável ao homem. Por quê? Comer churrasco todo dia naquela época, meu camarada, sem as cirurgias cardíacas, os remédios que tem hoje, misericórdia, o ministério do sacerdote ia ser curto demais, hein? Não, nada de hoje. Então, sabiamente, Deus vai, olha, a gordura eu quero que queima para mim. Você vai ver que até os miúdos Deus queria também que fosse queimado. Eu estou mostrando para você compreender, tá, irmão? Essas porções era dos animais sacrificados, os quais eram reservados como oferta para Deus. Eles eram queimados, tá bom? Claro que existe muito significado da gordura. A gordura é a melhor parte, não é assim? A gordura ela tem muita energia, tem muita utilidade a gordura. E como tem muita utilidade a gordura, é difícil você cozinhar certas comidas sem gordura. Então a gordura tem muita utilidade. Se hoje tem, imagina naquela época, não é assim? Então, os irmãos sabem, né, irmãos, que da gordura se faz até... A gordura é combustível, né? Se acende coisas com gordura. Então, se hoje que a gente tem fósforo, tem um punhado de coisa, e naquela época não tinha, gordura era muito precioso. Era precioso. Então, a gente pode parafrasear e entrar nesses detalhes também. Agora, a restrição foi estendida também às mesmas porções de gorduras de animais considerados inadequados para o sacrifício, por terem morrido de morte natural ou por terem sido mortos por feras. Olha o que diz o versículo 24 e 25. A gordura do animal que morre por si mesmo, tá vendo? E a gordura do dilacerado por feras, ou seja, aquilo que o outro animal matou lá, podereis usar para qualquer fim. Tá vendo? Tá vendo, irmãos, que a proibição é para comer. E é para o sacrifício, ou seja, a gordura do animal que morreu lá no mato sozinho, a gordura que um animal matou o outro, pode usar para qualquer fim, mas de maneira alguma vocês vão comer. Veja Deus protegendo a pessoa. O animal poderia ter morrido, por exemplo, por uma picada de uma cobra muito venenosa. Aí o pobre coitado ia lá, pegava a comida e a carne comia. Então Deus começa a livrar o povo de muita coisa. Qualquer que comer a gordura do animal, olha, do qual se oferecer ao Senhor como sacrifício queimado, oferta queimada, será extirpado do meio do povo. E ele fala: nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, nem de aves e nem de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do seu povo, tá vendo? Agora, vamos lá então. O sangue de animais e aves não devia ser comido de forma alguma. Por quê? Aí me chama a atenção por quê. Mas a Bíblia também nos responde. Claro que a Bíblia nos responde, tá bom, irmãos? Desde que o derramamento de sangue representa a perda da vida, ou a vida está no sangue, sem sangue, o que acontece? Se a vida está no sangue, sem sangue, o que acontece? Hein? Morre, né? Não tem vida. Aí você abre em Gênesis, já que você gosta muito de ler a Bíblia e gosta de anotar. Se você abrir Gênesis, você vai ver o texto que fala sobre isso. Gênesis 9, versículo 4, vai dizer assim, olha: a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Veja que vida e sangue estão ligados. Se alguém te pedisse assim, simboliza a vida de um animal, de um ser humano, com um líquido, né? Você podia muito bem colocar lá o sangue. Aqui está dizendo assim: a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Então veja por que Deus proíbe então. Aqui está claro já. Porque quando o sangue fosse derramado, a vida também era perdida, era acabada. E que o sangue, assim derramado, era usado somente para expiação. Aqui no nosso caso, não se podia comer o sangue. E você sabe que o sangue representa a vida. E o sangue era feita a expiação pela vida, pelo pecado. O camarada estava em pecado. Vamos lá no Novo Testamento. Qual a relação de pecado e vida?
É a mesma do sangue derramado. O sangue derramado, a gente não morre, não tem vida. E o salário do pecado é qual? Então Deus está falando aqui, olha, na hora de fazer a expiação pelo pecado, vocês vão usar o sangue. E eu não quero que se coma o sangue, porque o sangue é a vida e alguém tem que morrer. Então, para morrer o animal, sangue foi derramado. Sangue é a vida. Então é vida pagando por vida. Está entendendo, irmãos? Vida por vida, olho por olho, dente por dente. É Deus cumprindo a lei. E por isso que nós precisamos de um sangue para nos livrar dos nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue que ele morreu. Então, vida por vida. Então, a vida não se come. A vida que está no sangue representa a vida do homem no pecado. Morreu o animal, vida, sangue sendo derramado. Então, aqui fica muito claro por que Deus volta a dizer que quem comeu o sangue dessa vez vai morrer. Não come, porque o sangue é a vida de alguém que foi derramado. Se você comer o sangue que foi derramado, você também vai junto. Ah, pastor, mas hoje a gente come chouriço e não morre. A gente come folha ao molho, frango ao molho pardo e não morre, porque a gente não gosta de cumprir a Bíblia e nem gosta de observar a Bíblia. Nós entramos numas que tanto faz, Deus não importa mesmo. A gente hoje não preocupa com isso. É igual agora, está chegando dia 12 de outubro, 12 de junho. Eu já postei, pedi os coordenadores, vou postar nos casados, eu quero que vocês espalhem. Dia 12, querido, é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil, tá bom? Lá nos Estados Unidos é dia 14 de fevereiro. Estados Unidos é 14 de fevereiro, dia de São Valentino. No Brasil é dia 12 de junho, porque é um dia que antecede o dia 13 de junho, que é o dia do São João. O São João é o santo, o Santo Antônio é o santo o quê? Então, querido, se você não sabia, pode pesquisar na internet. O dia do namorado no Brasil é dia 12, porque não dá para ser dia 13, porque brasileiro é muito idólatra. Dia 13 já é o do Santo Antônio. Então, passou para o dia 12. Pode ler na internet. Então, querido, o dia 12 que se comemora o dia dos namorados, na quinta igreja ninguém nem comenta, porque na verdade é um dia profano, assim como o 14 de fevereiro. E eu quero dizer mais, eu vou postar lá e vou pedir que espalhe. Depois eu vou postar e vou pedir que coloque nos grupos. Se você é casado, se você é namorado ou namorada, e você pega e chega no dia 12 e põe uma mensagem de amor para o teu namorado ou para o teu esposo, para a tua esposa lá, se você pelo menos chega perto dela, me dá um abraço de namorado, você está amaldiçoando o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, porque é um dia profano. Só que o que tem de igreja que promove até eventos de namorado, porque não dão o mínimo valor àquilo que é santo. Hoje a gente vive uma igreja relaxada, irmão. Hoje ninguém está nem aí para nada. Você arruma briga quando você fala que crente não frequenta bar. Você quase apanha. Aqui mesmo eu quase apanhei. Lembra uns anos atrás? Pouca gente lembra, mas alguns já estavam aqui. Quando eu comecei a dizer que crente não frequenta bar, eu quase apanhei. Crente não frequenta lugares profanos. O único lugar profano que você tem que frequentar é o seu trabalho, se lá tem gente profana. A escola, se lá tem gente profana. E acabou, irmão. Saiu da escola, do trabalho, você só vive com profano se você for profano. E mesmo assim eu diria, se no teu trabalho tem incrédulo demais e profano, se na tua escola tem incrédulo e profano, começa a orar a Deus para te tirar de lá e te tira. Sabia? Aí esse negócio que no meu trabalho eu sou obrigado, começa a fazer uma campanha de oração. Deus, aquele trabalho está me fazendo profanar o nome do Senhor. Eu estou envergonhando o teu nome naquele trabalho. E Deus vai te tirar de lá. A questão é que as pessoas não... Hoje está um relaxamento geral. Hoje não tem nada a ver. Por isso estão vivendo uma vida miserável, espiritualmente pobre, espiritualmente, mendigando espiritualmente. Deus já não age, já não atua. Deus já não abre porta. Deus já não abre mais mar para elas passarem. Deus já não opera grandes coisas na vida da pessoa, porque ela está profanando o tempo todo. Então, querido, eu estou trazendo esse detalhe aqui, para que você entenda por que, então, que Deus vai repetir e agora vai dizer, se comer o sangue morre. Porque, na verdade, desde que o derramamento de sangue representa a perda da vida, e que o sangue assim derramado é usado na expiação, então nunca se podia comer ou beber o sangue.
porque você estava tirando ali a vida que não poderia, teria que ser derramada. Esta proibição se referia somente ao uso do sangue como alimento e não deve ser considerado como uma lei, entre aspas, contra a transfusão de sangue, o que é uma operação médica para salvar vida. Quando você toma sangue pelas veias, é diferente de tomar sangue pela boca. Ou não é? Hein? Ou não é? Hein? Eu nunca vi ninguém tomando uma transfusão de sangue. Ah, que delícia. Ah, esse sangue fritinho que você está colocando aqui é uma delícia. Você está entendendo? Por isso que eu fiz questão de lembrar, sangue, sangue, sangue. Ó, tá vendo? Essa proibição era do sangue como alimento e não como transfusão. Transfusão de sangue é uma operação, uma cirurgia, vou chamar assim. Eu não sei se eu posso dizer assim, mas é um procedimento médico para salvar a vida. É sangue na veia, circulando tal, e abençoando a sua vida. Não tem nada a ver. Não é a ignorância de dizer que Deus proíbe comer sangue, então não posso tomar sangue na veia. Me ajuda. Alguém toma Coca-Cola na veia? Hein? Alguém toma água até que toma, né? Quando está desidratado, vai lá e tal. Eu não vi ninguém tomando café na veia. Nunca vi dizer que tomasse café na veia. Não é? Nunca vi suco de laranja na veia. Querido, a gente tem que ter pé no chão e ter argumento para discutir a Bíblia com as pessoas que às vezes não compreendem exatamente o que quer dizer. Bem, aí também eu coloquei entre parênteses, entre aspas, um se. Porque se nós quiséssemos atribuir ao sangue algum sentido espiritual, seria apenas o de ilustrar a santidade do sangue de Cristo. Se nós quiséssemos atribuir ao sangue, por que não pode comer sangue? Por que Deus falou isso? Por que não pode aquilo? Se nós fôssemos atribuir alguma coisa assim tão especial e espiritualizar o sangue, seria lembrar da santidade do sangue de Cristo, que foi derramado a nosso favor, para que nós hoje tenhamos a plenitude de vida, mediante o sangue dele que foi derramado. A única coisa de sangue que pode nos trazer ali aquela espiritualização do sangue, seria nós lembrarmos do único sangue que foi derramado e que tem valor para nós, que é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Mas por isso que eu coloquei sim, porque na verdade nós não podemos fazer isso também não, que a Bíblia não permite, tá? Agora, continuando na nossa leitura, a partir do versículo 28 até o 38, irmãos, nós vamos ver Deus especificando as porções que era do sacerdote. Um detalhe era que a pessoa que dava a oferta, ela mesma devia levar a sua oferta ao altar, tá bom? Diz o versículo 28 e 29. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor a oferta do seu sacrifício pacífico. Trará. É igual o dízimo. A Bíblia não fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então você tem que perceber, o dízimo não pode ser mandado e nem levado, você tem que trazê-lo. Numa situação muito especial que você não puder trazer, tudo bem, aí outro traz. Mas aqui está dizendo bem claro que a pessoa deveria levar, trazer a oferta do seu sacrifício ao Senhor. Então a porção da oferta movida, que é uma palavra no hebraico chamada tenupa, era levantada e movida na direção do altar, e então ela era afastada do altar e oferecida ao sacerdote. Você vai ver do versículo 28 até aqui embaixo do versículo 30, olha, o verso 30, com as suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor, o peito com a gordura, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Aí o 31 vai dizer: o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e de seus filhos. Queima a gordura e dá o peito para o sacerdote comer. Você já notou que o sacerdote ficava com a melhor parte? Sabia? O sacerdote ficava com a melhor parte. As partes ruinzinhas não era dele, mas a melhor é o peito e por aí vai, tá bom? Então veja que era movida uma parte dela, por fim, parte da oferta pacífica era separada para os sacerdotes, para eles comerem exatamente como o Senhor tinha ordenado. Se você fizer uma leitura aí do 31 ao 38,
você vai se dar conta dessa parte toda e da ordenança de Deus que fosse dado para o sacerdote comer. Olha o 31. Já lemos que o sacerdote deveria queimar, não é isso? E o peito ficaria para ele. Agora o 32. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios, das ofertas pacíficas. Levava o peito, a coxa. Agora, 33. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua parte. Lembra que o sangue e a gordura não podiam ser comidos. Então quem oferecesse o sangue e a gordura não podia comer. Quem oferecesse o resto do animal, o sacerdote ficaria lá, seus irmãos viram, com o peito, porque ele ofereceu o animal, ele vai ficar com o peito. Ou seja, o peito ele não vai oferecer. Em outras palavras, é meu, me dá cá, é meu, o peito não vai, o peito fica. E a coxa direita, porque ela seria dada para os filhos de Arão que oferecesse o sangue do sacrifício e também a gordura. 34. O peito movido e a espada alçada, tá vendo? Tomei dos filhos de Israel. Você notou que falou peito movido? Por isso que lá atrás eu disse que a oferta movida era esta oferta que se pegava, e o entendimento era que se apresentava a Deus, e o ato de mover e entregar ao sacerdote, que pegava o negócio, guardava para ele, porque Deus falou, é seu, você vai ficar com o peito que ele é seu. Está vendo que aqui o 34 diz, o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel das suas ofertas pacíficas e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Movido, porque foi tirado, removido, saiu do corpo do animal e porque foi levado até o sacerdote, tá bom? Verso 35 vai dizer que esta é a parte de Arão e de seus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. Diz mais, no dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou aos israelitas que se lhes desse essa parte como estatuto perpétuo pelas suas gerações. Ou seja, enquanto houvesse culto e louvor e adoração e sacrifício, a família do sacerdote tinha carne para comer. Sabia? Os irmãos vão se dar conta mais na frente que o culto fica tão ruim que falta ofertas para o sacrifício lá na frente, tá bom, irmãos? O povo afasta de Deus, o povo não oferece mais sacrifício. Aí os levitas e os sacerdotes, que não tinham outro ofício senão esse, entraram em fase de crise. Vocês já viram hoje aí, vocês já escutaram alguma das igrejas que precisa de muito dinheiro para manter programa de televisão, reclamando que os dízimos caíram, as ofertas caíram? Quem já ouviu? Eu que não assisto já ouvi, já ouviu? Isso, querido, é o que eu estou dizendo. As igrejas precisam de que seja entregue a parte que Deus pede, para que ela consiga manter-se. Nós, graças a Deus, não tem programa de televisão, não tem programa de rádio, a gente não aventura em nada, então o que entra nos abençoa e está tranquilo. Mas aquela igreja que assumiu um compromisso de evangelizar através da televisão, tem que pagar 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, está roubada, porque a crise atinge o povo de Deus perde a fé. Você sabia que dízimo, pelo menos para mim, é tão importante quanto o aluguel da casa onde eu moro? Você tem uma dívida de comprar, não tem? Você tem uma compra, você compra lá arroz, feijão, não tem? Angu, não tem? Fubá? Eu coloco junto com a compra, junto com o aluguel. Está lá no início, minhas despesas, dízimo. Então, querido, isso é fundamental você compreender. Deus estava dizendo que parte ali era dos ministrantes. E aí você para e pensa, se o povo parasse de levar a oferta para queimar, o que ia acontecer? Eles não iam ter comida, porque Deus não mandou trabalhar a terra, não mandou plantar, não mandou fazer nada, mandou eles viverem do ofício sacerdotal, dentro do santuário, tá bom? E esta é a lei, diz o versículo 37, do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas, que o Senhor havia ordenado a Moisés no Monte Sinai, no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto, tá bom? E assim encerra então a palavra de Deus, mostrando para nós e deixando para nós a importância da fé,
a importância de agir pela fé para o bom andamento da sua vida espiritual e para que o Senhor possa cumprir na sua vida as bênçãos que Ele disse que cumpriria. Amém, irmãos? Deus te disse que ia te abençoar, então permaneça fiel para que Ele possa te abençoar. Deus disse que faria, confie, seja fiel, siga em frente, não desanima, que Ele vai cumprir todos os desígnios e todos os planos que Ele disse que cumpriria na tua vida. Amém? Deus te abençoe, te guarda, te fortalece, te dá uma ótima semana.